Bom dia, me chamo Vinícius Ilha de Arruda e vou decorrer a respeito de 100 metros rasos paralímpicos. Eu vou falar um contexto geral da história das Paralimpíadas e como o 100 metros rasos foi inserido, falar um pouco dos graus de deficiência e depois nós entramos nos 100 metros rasos certinho. A história. O marco da prática esportiva de pessoas com deficiência é atribuído ao médico neurologista alemão de origem judaica Ludwig Guttmann, que, ao convite do governo britânico, criou em 1944 um centro de atendimento a pacientes com lesões medulares no Hospital Stoke Mandeville, na cidade de Aylesbury, na Inglaterra. O objetivo do centro era receber, tratar e reabilitar o grande número de soldados e civis que retornavam da Segunda Guerra Mundial. Guttmann introduziu atividades esportivas como parte essencial ao tratamento médico e, depois de estudar o gesto esportivo como forma terapêutica, de integração social e de melhora do estado fisiológico dos pacientes, deu origem ao que hoje conhecemos como prática esportiva de pessoas com deficiência. Essa é uma foto do Guttmann, um dos primeiros jogos que ele fez. No ano de 1948, Sir Ludwig Guttmann organiza nas dependências do hospital os primeiros jogos de Stoke Mandeville, aos quais passam a ser realizados anualmente. O número de participantes e de modalidades em disputa crescia a cada ano e os jogos se tornaram um evento nacional. Em 1952, com a participação de atletas holandeses, os jogos de Stoke Mandeville se tornaram um evento internacional. As primeiras provas em pistas na época eram feitas em cadeiras de rodas, como mostra a imagem ao lado. No decorrer do tempo, a prova de 100 metros rasos, como as outras provas de atletismo, foram sendo adaptadas para outras deficiências, não só as motoras. Falar um pouco da organização internacional que cuida do atletismo paralímpico, também dos 100 metros rasos paralímpico. Fundada em 22 de setembro de 1989 e conhecida como IPC, International Paralympic Committee, o Comitê Paralímpico Internacional é o órgão gestor e regulador global do movimento paralímpico. Inicialmente com sede na cidade alemã de Düsseldorf, passou para a cidade de Bonn anos mais tarde, onde permanece até os dias atuais. Como organização internacional e sem fins lucrativos, é formado por Comitês Paralímpicos Nacionais, Organizações Internacionais de Desporto para Pessoas com Deficiências, os IOSDs, Organizações Paralímpicas Regionais, Continentais e Federações Esportivas Internacionais. Ou seja, todas essas organizações, comitês, associações, elas são regidas pelo Comitê Internacional. Agora vamos falar um pouco da organização nacional aqui no Brasil. O Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, foi fundado em 9 de fevereiro de 1995, graças à iniciativa de 3 importantes associações que desde 1988 propunham sua criação. A ANDE, Associação Nacional do Desporto para Deficientes, a ABDC, Associação Brasileira de Desportos para Cegos, e a ABRADECAR, a Associação Brasileira de Desportos em Cadeiras de Rodas. A primeira sede no CPB foi no Clube da Andef, Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, em Niterói. Em 2002, ela se transfere para Brasília e em 2017 para São Paulo. Ali está o logo do Comitê Brasileiro. E eu esqueci de comentar, esse é o logo do International Paralympic Committee. Essa imagenzinha, ali o do Brasil. Vamos agora passar, já falamos da história, vamos agora passar para os graus de deficiência, para competir os 100 metros. Para competir, o paratleta passa por uma avaliação médica e por uma equipe de classificação composta por 3 profissionais da área da saúde: médico, fisioterapeuta e um professor de educação física. A classificação é realizada em 3 estágios: médico, funcional e técnico, ao final das quais o atleta será encaminhado para a classe mais adequada à sua capacidade. Se durante sua vida esportiva ele conseguir progressos físicos ou houver mudanças no sistema de classificação, ele poderá ser deslocado de classe. Como também poderá ter 2 classes diferentes para competir 2 esportes diferentes. Ali nós temos uma imagem de um cadeirante fazendo a parte médica, fazendo exames, falando o que ele sente para ele ser classificado. A tabela ao lado mostra como funciona a nomenclatura da classificação de provas de pista e salto. Provas de corrida e salto são denominadas com a letra T, que significa track, pista. T11 a T13, deficiência visual. T20, deficiência intelectual. T32 a T34, comprometimento de coordenação motora. Hipertonia, atetose ou ataxia, que utilizam cadeiras de rodas de corrida. T35 a T38, comprometimento de coordenação motora. Hipertonia, atetose ou ataxia, que competem em pé. T41 e T41, baixa estatura. T42 a T44, comprometimento de membros inferiores. Déficit de força muscular, de amplitude ou de membros e diferenciação de membros inferiores, que
competem sem o uso de prótese. T45 a 47, comprometimento de membros superiores, déficit de força muscular, déficit de amplitude de movimento articular e deficiência de membro, que competem com ou sem o uso de prótese. T51 a T54, atletas que apresentam déficit de força muscular, déficit de amplitude de movimento, déficit de membro e diferença entre os membros inferiores que utilizam cadeiras de rodas de corrida. T61 a T64, que é o comprometimento de membros inferiores, déficit de força muscular, déficit de amplitude de movimento articular, deficiência de membro e diferença de membros inferiores que utilizam prótese de membro inferior para competir. Ou seja, é muito específico para cada atleta. Muitas classes e cada atleta tem uma classe específica para correr contra seus adversários, mas todos no mesmo nível, nenhum abaixo, nenhum acima. E essa definição é feita de maneira correta, certeira, entendeu? E a cada ciclo olímpico eles têm que refazer para ver se eles continuam ou não na mesma categoria, até antes do ciclo olímpico. Resumindo, quem compete 100 metros rasos paralímpico: atletas com paralisia cerebral, sejam cadeirantes ou não, amputados nos membros inferiores e que correm com auxílio de prótese, amputados nos membros superiores, cadeirantes devido a poliomielite, amputação ou lesões na medula, e deficientes visuais, que podem ou não precisar de guias que enxergam correndo ao seu lado. Do lado nós temos um infográficozinho que resume bem direitinho as deficiências que são aceitas nas provas de atletismo de 100 metros, 200 metros, 400, 800, 1.500 e 5.000. As regras. Os atletas devem largar de um bloco de largada fixado na pista. Assim que dada a largada, que é sinalizado por um tiro, os corredores dão início à prova juntos. Não necessariamente é um tiro, mas algum sinal sonoro. O vencedor é determinado pelo primeiro a cruzar o torso na linha de chegada. Pernas e braços são desconsiderados. Na prova que leva a cadeira de rodas, não existe bloco de largada e o primeiro que encostar com a roda na frente na linha de chegada vence. Na prova com deficientes visuais, em algumas ocasiões, os guias são necessários para auxiliar o atleta a chegar ao destino. A gente tem uma imagem de como é a cadeira de roda de competição, hoje em dia, e uma imagem de um corredor cego com auxiliar ao seu lado correndo. Como é praticado? Ali a gente vê o corredor cadeira de rodas, pessoal ao lado correndo com a prótese, embaixo à esquerda um corredor brasileiro com seu auxiliar, no meio temos o pessoal com déficit na parte superior correndo, e do outro lado o pessoal com deficiência visual com o auxiliador também, exemplificando a maioria das classes, né? Claro que dentro dessas tem subclasses, porque são muitas classes a se classificar, mas enfim, ele é praticado dessa maneira, de maneira competitiva também, dessa mesma maneira, como é mostrado. Os principais para-atletas brasileiros de 100 metros rasos paralímpico: Jerusa Geber, medalhista paralímpica, bronze em Pequim 2008, prata em Londres 2012, corre pela categoria T11. Petrúcio Ferreira dos Santos, medalhista paralímpico, ouro em Rio 2016 e foi o recordista na categoria T47. E o Lucas Prado, medalhista paralímpico, para Pan-Americano e Mundial. O cara tem medalha pra caralho. Ouro em Pequim 2008, prata em Londres 2012, ouro em Rio 2017, ouro em Guadalajara 2011, prata em Toronto 2015, categoria T11. Esses são os principais apenas da prova de atletismo de 100 metros rasos. O quadro de medalhas da última Olimpíada, que foi em Rio 2016, a última Paralimpíada, Rio 2016. No quadro de medalhas paralímpico geral, nós ficamos em 8º, o que é muito bom. Nós estamos numa crescente muito forte, faz muito tempo, e nós só temos a aproveitar, porque estamos ficando muito fortes no esporte paralímpico, e se houver um investimento correto, que nós temos, né, porque nosso centro é um dos maiores da América Latina, então nós só vamos melhorar esse resultado aí. E o quadro de medalhas paralímpicos somente em relação à prova de atletismo, que ficamos em 3º, o que é ótimo. Nós ficamos na frente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa completamente fora do padrão pra gente. País de primeiro mundo, nós estamos melhor, então nós temos que investir, entendeu? Nós ficamos na frente dos Estados Unidos justamente por aquela de ouro ali, ó, que é um a mais, né? Então, teoricamente, na conta mais. Mas é uma coisa que a gente tem que investir, o governo tem que investir, continuar investindo pesado, porque tá dando resultado. E já faz um tempinho já. Não só nas provas de atletismo, no geral, né? Levantamento de peso, halterofilismo, provas de salto, nós estamos tendo ótimos resultados. Os recordes paralímpicos gerais, né? Separados por classe, no masculino e feminino. Não vou falar todos porque são muitos, mas
Temos todos aqui. Esses vacantes é o que não tem classificação, não entendi por quê. Não tem. E no masculino nós temos 2 recordistas, que é o Johansson Nascimento, que na categoria T45, e o Petrus Ferreira de Santos, na categoria T47. Na feminino não temos nenhum. E eu notei um padrão bem legal, que a maioria dos recordes foram quebrados na última Paralimpíada, no Rio de Janeiro, no Brasil. A maioria. E nós temos que investir porque está dando resultado. E como vocês podem ver, é separado por classe, então são muitas pessoas. E a minha apresentação foi essa. Espero ter sanado as dúvidas em relação aos 100 metros rasos paralímpicos.